Amar é dar o que não se tem a quem não o é. Essa frase emblemática do psicanalista francês Jacques Lacan condensa em si elementos importantes para que a gente possa pensar e entender o amor em seus diversos elementos. Convido vocês para a gente pensar, antes de explicar essa frase, na física, uma estrutura chamada o Triângulo do Fogo. O Triângulo do Fogo ele é composto por 3 elementos. O primeiro deles é um comburente, ou seja, é um material, por exemplo, madeira, que vai reagir e vai ocasionar o fogo. O segundo deles, necessário para que essa reação ocorra, é o combustível. O combustível é o oxigênio, é o ar que necessita para a queima. E o terceiro, extremamente importante, é uma fonte de calor. Somente assim a gente tem uma chama que vai se manter acesa. O amor, da mesma forma, necessita de 3 elementos também, para que ele possa se manter aceso. Primeiramente, o amor precisa de um elemento de estabilidade, assim como a pirâmide do fogo. Ele precisa de um elemento que corresponda ao comburente, ou seja, uma segurança, um elemento que vai manter a energia e vai proporcionar uma queima ao longo do tempo. O segundo elemento, que corresponderia então ao nosso oxigênio, seria o espaço. O amor, nesse sentido, ele é até mesmo paradoxal, composto por forças opostas. De um lado, a necessidade e o desejo de estar próximo, do outro, o contrário, a necessidade de distância. O amor, ele exige distância. Se você tem nessa estrutura demasiado comburente, muita madeira, né? E você tem pouca fonte de oxigênio, o que vai acontecer? Você vai colocar fogo, o fogo vai pegar, mas ele vai durar muito pouco tempo. A queima vai ser rápida, ele vai sufocar. Assim são algumas relações também, né? Enfim, onde o desejo de se aproximar é grande demais, né? Enfim, 2 se tornam 1, se fundem. Um sufoca o outro. E acaba que nessa relação, algo de extrema importância apaga. O fogo, correspondente ao desejo. O desejo, ele precisa também de espaço. Somente com esse com ar, né? Enfim, com a possibilidade de cada um sim poder ter algo em comum, mas poder também conservar uma parte de si mesmo na distância, é que ele vai poder, de fato, arder, né? Enfim, de fato, ter essa chama. E a gente chega, então, no nosso terceiro elemento. O terceiro elemento seria, na pirâmide, uma fonte de calor. Nas relações, esse elemento ele é composto pelo atrito. Sim, porque o amor ele é, de fato, composto por 2 forças completamente opostas. O desejo de se aproximar e também o desejo de se afastar. O desejo de se tornar um com o outro, mas também o desejo de manter a própria individualidade. Desde que as 2 forças opostas estas estejam em equilíbrio, o terceiro é garantido, né? Ele não se precisa trabalhar em cima. Entretanto, vale salientar também que caso o elemento do atrito seja também exagerado, o que vai ocorrer, sim, será uma queima muito intensa. Então eu retomo com vocês. Amor é dar o que não se tem, ou seja, é proporcionar ao outro aquilo que lhe falta, né? Ou seja, eu me relaciono com o outro porque eu suponho que esse outro tem algo que vai me completar. Esse outro, em contrapartida, não o quer, na frase de Lacan, né? Por quê? Porque o outro em nada está interessado, ou muito pouco está interessado nesse desejo que eu deposito sobre ele. O que o outro busca é justamente o movimento oposto, é depositar em mim a sua falta, né? Enfim, diferente da minha, que eu deposito nele. Entretanto, se esse outro aceita, se ele acata ser aquilo que me falta, o que ocorre é um efeito de um certo apagamento, porque temos então na relação um outro que não é mais si mesmo, que é algo guiado por aquilo que quem dita é o primeiro,
Ou seja, temos um segundo, né, enfim, sujeito que desaparece nessa relação. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é justamente a seguinte: o amor, ele necessita de elementos diferentes dele mesmo. O amor raramente existe numa forma pura, muito mais na nossa imaginação do que de fato na realidade. Poder suportar o afastamento do outro na relação, sim, é difícil. Causa trabalho, sofrimento. Entretanto, é justamente a possibilidade de suportar esse afastamento, cada vez mais difícil na nossa cultura, que possibilita de fato a manutenção do amor. O ciúme dentro do amor, ele sim, de fato, pode existir como uma forma patológica, como um desejo de se apoderar do outro completamente, de não suportar a falta, né? Enfim, aquilo que eu não conheço no outro, de não tolerar esse elemento terceiro, que é o elemento do mistério, daquilo que eu não conheço e que eu não controlo. Por outro lado, o ciúme nem sempre é um vilão. O ciúme, essa emoção que a gente costuma pintar de preto ou preto e branco, enfim, costuma associar como algo negativo, pode também vir a ser algo extremamente positivo, inclusive vital para a manutenção de um relacionamento. À medida que, quando ele é saudável, do ponto de vista controlado, digamos assim, ele possibilita supor no outro algo a mais que eu não conheço. Supor que esse outro tem um valor, que esse outro também pode sim vir a ser desejado por outros. Logo, talvez exista algo nele que é bom, né? Enfim, algo que eu também posso vir a desejar. Nesse sentido, o ciúme ele vem como um espaço, como uma forma de oxigenação para essa relação e possibilita sim a manutenção do desejo, possibilita uma queima desse fogo, dessa chama que a gente vem analisando por muito mais tempo, possibilita que essa relação se mantenha saudável.